Alô, comunidade! A gente começa agora o ICL Urgente com as principais notícias do Brasil e do mundo. Um resumo desse dia 20 de fevereiro de 2026. Sempre às 5 horas da tarde. E sempre com a gente, a Laura Couto. Na verdade, ela volta hoje aqui a dividir a tela no ICL Urgente. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Finalmente estou de volta, estava me recuperando a minha voz, mas estou feliz que hoje eu estou aqui no ICL Urgente. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento e Liberta, Eduardo Moreira no YouTube e também, claro, pelos nossos canais parceiros. Aproveita que você está aqui, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e comenta também de onde você está assistindo o ICL Urgente hoje. Vamos lá, Rodrigo. É isso aí, a Laura gastou a voz no carnaval, mas ainda bem, tá de volta. Boa tarde para você que mora nesse país em que mais um integrante da família Bolsonaro vai responder pelo que fez na trama golpista, ainda que de forma indireta. Nós vamos começar por esse personagem, aquele que está quase que escondido lá nos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro. Vamos começar por ele. Bom, o Dudu Bolsonaro caiu na malha fina do STF finalmente, né? O Supremo deu início hoje, oficialmente, à ação penal contra o ex-deputado federal, que deve ser julgado pela tentativa de obstrução do julgamento do pai dele, Jair Bolsonaro. Esse julgamento deve começar efetivamente em abril, né? Com toda a fase de instrução nesta ação penal. A abertura da ação ocorre 2 meses depois da corte ter aceitado oficialmente a denúncia que já tornava o Eduardo Bolsonaro réu. Mas ele virou réu, aí veio o recesso e agora sim a ação começa a andar lá no STF e a Laura traz outros detalhes sobre isso pra gente. Laura. Rodrigo, o tempo do Eduardo Bolsonaro está acabando. Para quem não lembra, quando a trama golpista estourou, o filho 03 do Jair Bolsonaro usou o cargo dele de deputado federal e também a influência que ele tem na extrema-direita internacional para articular tarifas contra o Brasil e também sanções aos ministros do STF. E por conta disso, o Eduardo acabou sendo investigado pela Polícia Federal e depois denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Pouco tempo depois disso, a primeira turma do Supremo aceitou por unanimidade a denúncia por coação no curso do processo contra o Eduardo Bolsonaro. Agora, com essa instauração da ação penal, o processo entra na fase que chama de instrução, na qual vão ser produzidas provas e também ouvidas testemunhas, Rodrigo. É isso, né? Eles vão ouvir as testemunhas, o próprio Eduardo Bolsonaro vai poder falar e ainda no primeiro semestre, se espera, ele será julgado. Se for condenado, olha, ele já perdeu o cargo de deputado federal, né? Aí definitivamente vai ter que desistir da candidatura, porque vai ficar vetada, né? Uma candidatura que ele ainda tinha a intenção de ser candidato a senador por São Paulo, mas essa página, inclusive, já está virada. Nós vamos provavelmente chegar ao final desse primeiro semestre de 2026 com Eduardo Bolsonaro também condenado e oficialmente foragido, se assim for, foragido nos Estados Unidos. Nós vamos acompanhar de perto tudo isso aqui no ICL, o julgamento do Eduardo Bolsonaro por obstruir a justiça e tentar impedir que o pai dele fosse para a cadeia. Não deu certo, está na papudinha o pai e o filho em breve vai ter que responder pelo que fez. Bom, assim como o cerco está apertando, né, nos Estados Unidos contra o Dudu Bolsonaro, aqui no Brasil a situação está complicada, não propriamente na justiça, mas está complicada politicamente para esta que está aqui na tela. É a Michele Bolsonaro. Tem a manchete aí do site UOL. Michele é cobrada nas redes por esconder Flávio e enaltecer Tarcísio de Freitas. Os eleitores mais radicais da família Bolsonaro estão bombardeando os perfis da Michele, cobrando a ex-primeira-dama porque ela simplesmente não faz campanha pelo senador Flávio Bolsonaro, que é o pré-candidato escolhido pelo chefe, né, pelo presidiário Jair. O histórico das postagens de Michele revela que ela simplesmente ignorou. Ela age como se a candidatura do Flávio não existisse. Ela não mencionou o pré-candidato nenhuma vez desde sua indicação no ano passado. Mas nesses últimos dias, nas últimas horas, na verdade, surgiu um fato novo e é isso que provocou essa retomada das cobranças públicas feitas nos comentários, nos perfis, nas redes sociais da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. A Laura
traz mais detalhes também sobre isso, Laura. Rodrigo, o que aconteceu foi o seguinte, a Michelle Bolsonaro publicou nos perfis, nas redes sociais, um vídeo do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E nesse vídeo, o Tarcísio denuncia o que ele classifica como o uso parcial da lei usado para perseguir o Jair Bolsonaro, que agora está preso. Acontece que a Michelle deu esse espaço grande para o Tarcísio, coisa que ela não fez nenhuma vez com o Flávio, que é o verdadeiro escolhido para representar a extrema-direita, Rodrigo. Como você comentou, não tem nenhum post dela nas redes sociais falando aí sobre a candidatura do Flávio. E a gente sabe que o Tarcísio e o Flávio viveram uma disputa interna na oposição para saber quem seria o sucessor do Bolsonaro. Isso sem contar que a Michelle era a cogitada vaga da vice do Tarcísio. E com essas milhares de críticas de bolsonaristas nos comentários do post, a Michelle respondeu. Mas sabe o que ela disse? O seguinte: para quem anda se doendo demais, esse perfil é privado e a escolha dos vídeos é minha. Fiquem à vontade para sair. Olha só, Rodrigo, clima tenso. Olha, tem gente que até fica cogitando, Laura, se é uma estratégia do Jair. Porque isso vira notícia, é como se o Flávio estivesse brigando com a Michelle e ele fica com essa carta ainda guardada na manga. Se o Flávio tropeçar por algum motivo, se vier à tona, por exemplo, alguma relação do Flávio com o Banco Master, com o Vorcaro, com a máfia do INSS, se o Flávio Bolsonaro tiver alguma dificuldade e não puder ser o candidato, a Michelle se mantém como um plano B. E até esta impressão de que ela está brigando, ou pelo menos ignorando o Flávio, né? Pode ser uma estratégia na cabeça do Jair? Pode, mas gera muito ruído. Os bolsonaristas estão bravos com a Michelle. Isso, de alguma maneira, atrapalha, né? Tira um pouco do capital político dela junto aos setores mais radicalizados do bolsonarismo. E a gente está acompanhando isso já tem 2, 3 meses. Ela era, de fato, cotada para ser a vice do Tarcísio numa chapa que chegou a ser cogitada abertamente pelo Malafaia. Ele disse: a chapa mais forte é o Tarcísio, com a força da Faria Lima, do Capital, de São Paulo, e a Michelle, trazendo a força do povo evangélico, pelo menos de uma parte dele, né? Então essa era a chapa imaginada pelo Malafaia, Tarcísio e Michelle. O Jair falou: não, eu não abro mão de ter na cabeça de chapa alguém com o meu sobrenome, porque na hora que o Tarcísio sentar na cadeira, acabou para a família Bolsonaro e ele vira o herdeiro da direita no Brasil. Então o jogo está dessa maneira, mas ainda com algumas dúvidas do caminho que a Michelle pode seguir. Bom, foi revelado o verdadeiro motivo para a esposa de Alexandre Ramagem, lembram do Alexandre Ramagem? O motivo dela estar sendo convocada oficialmente a voltar ao trabalho presencial na Procuradoria-Geral lá do estado de Roraima. A advogada Rebeca Ramagem, que aparece aqui na foto no telão, a Rebeca, esposa do Alexandre, ex-deputado, né? A Rebeca simplesmente está 96 dias sem trabalhar. O que você acha disso? Você pode ficar sem trabalhar uma semana? Ou seu chefe já te manda embora? Ela está 96 sem dar as caras. Ela vai ter que justificar administrativamente pelo menos 45 dias de ausência desses 96. Por uma parte ela tem alguma explicação, mas tem 45 dias que ela simplesmente, como se diz, né, meteu a louca, né, e não apareceu. A família Ramagem está nos Estados Unidos desde setembro do ano passado para fugir da prisão iminente do Alexandre, condenado a 16 anos por participar da trama golpista. Ele era um dos mais radicalizados do bolsonarismo, é um dos poucos ali daquela turma de primeiro time que não era militar de origem, né? Mas foi condenado também. Eles estão nos Estados Unidos. No dia 23 de novembro, a Rebeca chegou a publicar nas redes sociais que ela deixou o Brasil para proteger a família. Proteger a família dela, dizem defender a família, mas não querem saber muito de trabalhar. Laura, explica melhor para a gente o que aconteceu aí com a Rebeca. Rodrigo, é isso mesmo, ela meteu o louco, como você falou. A Rebeca Ramagem, ela se afastou das atividades na Procuradoria de Roraima no dia 17 de novembro do ano passado, quando ela iniciou aí um período de férias. Esse período terminaria no dia 28 do mesmo mês, ou seja, em novembro do ano passado. Desde então, ela não voltou a trabalhar nem remotamente, ou seja, online. Quase um mês depois dessa data que eu mencionei, dia 20 de dezembro, começou o recesso da Justiça. Só que esse recesso
terminou dia 6 de janeiro, Rodrigo. E depois dessa data, a Rebeca apresentou um atestado médico de 60 dias, só que esse documento não foi reconhecido pela Procuradoria, porque a Rebeca Ramagem faltou nas 2 perícias médicas presenciais que estavam agendadas para validar essa licença que ela apresentou. Logicamente, ela não apareceu porque ela está nos Estados Unidos com o marido foragido, Rodrigo. Então, no total, tem um período em aberto de 45 dias que não está amparado por férias, recesso ou licença médica válida, que precisa ser justificado pela Rebeca. E por isso foi que ela foi convocada aí para voltar para o Brasil, Rodrigo. É isso, é o mínimo, né? Bom, vale lembrar aqui que num vídeo publicado nas redes sociais nesta semana, a Rebeca disse que ela trabalha home office desde 2016. Pode isso? Pode isso, Galvão? Como é que é? Pode isso, Arnaldo? Pode isso? Quer dizer, antes da pandemia já estava em home office? E que ela está sofrendo, na verdade, uma grande perseguição. Quererem que ela trabalhe. É perseguir, né? Pagar o salário, tudo bem. Agora quer que eu trabalhe também? É mais ou menos por aí, né? Mentiu na cara dura e vai ter que se apresentar ou vai perder o cargo. A verdade é essa. É nesse ponto que nós estamos em relação a mais esta que se diz defensora da família e está lá, nos Estados Unidos, para escapar da prisão do marido, né? Para o marido poder escapar da prisão. Falando nos golpistas, sem visita íntima para general golpista, hein? A Procuradoria-Geral da República se manifestou hoje contra o pedido do general Mário Fernandes, que queria receber visitas íntimas da esposa no quartel lá onde ele cumpre pena. O militar está preso no Comando Militar do Planalto desde novembro do ano passado. Na verdade, é uma prisão preventiva no caso dele, ainda não transitou em julgado, né? Fernandes foi condenado a 26 anos de prisão por participar da trama golpista. Ele era o responsável por elaborar aquele plano punhal verde e amarelo, que chegou a ser impresso. Imprimiram dentro do palácio. E esse plano previa, se necessário, o assassinato do presidente Lula, já eleito, do vice Geraldo Alckmin e do próprio Alexandre de Moraes, que estava à frente do TSE. Em depoimento, o general disse que aquelas eram apenas, abre aspas, ideias digitalizadas. Essa aí entrou para a história, né? Não era um plano de matar ninguém, eram só ideias digitalizadas. Esse é outro que meteu o louco, né? Eu estava conversando comigo mesmo, então eu tenho ideias digitalizadas, não era um plano, eram só ideias. Bom, de acordo com a manifestação da Procuradoria, o Exército informou que o general preenche, de fato, requisitos legais para ter o direito à visita íntima. Mas uma regra da Justiça Militar proíbe que visitas desse tipo sejam realizadas em instalações das Forças Armadas. Vamos conferir um trecho da decisão. Está aqui na tela, abre aspas, decisão da PGR, né, recomendando que ele não tenha visitas íntimas. Como pontuado pelo Comando Militar do Planalto no ofício 76, apesar de haver infraestrutura apta para o exercício do direito à visita íntima, há evidente óbice administrativo, o que impede o atendimento ao pleito do réu. Eu estou achando que a PGR aqui quase tirou um sarro dele, né? Dá a impressão, né? Óbice administrativo, a visita íntima, né? Fica parecendo. Bom, isso é a posição da PGR, você sabe, né? Quando um juiz vai tomar a decisão, ele pede que a Procuradoria, nesse caso a PGR, se manifeste. Estou com um pedido aqui do réu, ele quer ter visita íntima lá na cadeia, pode? Aí a PGR, nesse caso, disse, não pode, mas a decisão final é do ministro Alexandre de Moraes, acatar ou não o pedido feito pelo general Mário Fernandes, o homem das ideias digitalizadas. Pessoal, vamos falar de um outro assunto, mas que envolve também arapongagem, né? Comunidade de informações, espionagem de certa forma. O vazamento de dados de ministros do STF, que nós estamos noticiando durante toda essa semana, esse vazamento de dados pode ter conexões com a estrutura da velha ABIN paralela. O que é a ABIN paralela? Agência de Informações, aquela turma dos militares que agia por fora, para fazer espionagem mesmo, inclusive essa turma aí de Mário Fernandes e outros, General Heleno também. Bom, uma apuração da nossa colega, a repórter Heloísa Vilela, aqui do ICL, mostra que o sujeito chamado Ricardo Manzano de Moraes, auditor da Receita Federal, e que teve o passaporte apreendido, está até com tornozeleira eletrônica, esse Manzano, que está sendo acusado de ser um dos que tentaram quebrar sigilo de ministro, de família de ministro do Supremo,
Ele citou um nome ligado à investigação da ABIN paralela, quando ele estava tentando explicar o que ele fez. Então peraí, eu fui consultar lá o nome na Receita, mas foi por engano que eu acabei indo investigar parentes de ministro do Supremo. Laura, explica pra gente que história é essa, a apuração da Heloísa Vilela, que inclusive está lá no site, para quem quiser ver mais detalhes. Laura. Vamos lá, Rodrigo, vou explicar. Esse auditor da Receita, ele disse ter acessado informações de uma nora do ministro Gilmar Mendes. A justificativa é que ele estava em busca do contato de um amigo que tem o sobrenome Feitosa, que é o mesmo sobrenome da nora do ministro Gilmar Mendes. Bom, até aí tudo bem. Ele afirmou ter imaginado que ambos fossem parentes. Só que tem um detalhe, Rodrigo. A nora do Gilmar Mendes e o Feitosa, esse amigo do Ricardo Manzano, o auditor, eles não têm nenhum grau de parentesco. Mas então, quem é esse Feitosa que ele estava procurando? Bom, entre outros nomes, tem um que se destaca muito, Rodrigo, o Ricardo Pereira Feitosa. Esse Ricardo Pereira Feitosa foi coordenador-geral de pesquisa e investigação da Receita Federal na equipe de inteligência do órgão durante parte do governo Bolsonaro. O Feitosa foi acusado de usar o cargo que ele ocupava para procurar informações fiscais de ao menos 4 desafetos aí da família Bolsonaro. Entre eles, o procurador José Eduardo Gussen, que denunciou o esquema de rachadinha do Flávio Bolsonaro. Rodrigo. Então é isso. Esse Feitosa, citado por esse auditor agora, esse Feitosa é um sujeito que já tinha sido acusado, lá no governo Bolsonaro, de também fazer arapongagem contra inimigos do governo Bolsonaro, quem eles consideravam que fossem inimigos, né? Então agora esse nome volta à tona através do depoimento desse auditor que está sendo investigado, é um daqueles que o Alexandre de Moraes colocou na mira, porque usaram o cargo, supostamente, na Receita, para fazer investigação ilegal. Essa acusação, vamos aguardar as investigações. Atualizações do caso do Banco Master. André Mendonça, o ministro do STF que substituiu Toffoli na relatoria, está indo no caminho contrário do ex-relator. O Mendonça reduziu o sigilo no inquérito que corre sobre o Banco Master. Ele baixou o grau de restrição que tinha sido imposto aos documentos pelo Toffoli. Laura, o que isso quer dizer? O que aconteceu exatamente nessas decisões do terrivelmente evangélico André Mendonça? Rodrigo, em resumo, o Mendonça destravou a fase técnica da apuração, permitindo assim que a Polícia Federal avance na análise de cerca de 100 dispositivos eletrônicos que foram apreendidos. Então, na prática, a decisão do ministro André Mendonça permite que a investigação avance sem a necessidade de uma submissão prévia de cada ato pericial ao Supremo Tribunal Federal. Mas o relator impôs aí uma série de critérios quanto ao acesso a essas informações. Um trecho da decisão, o Mendonça registrou que esse acesso deve se restringir a agentes públicos com necessidade concreta de conhecer os dados e impedindo também o uso indevido das informações. E ele destacou aí especialmente para fins políticos ou também para atender interesses de meios de comunicação. Rodrigo. Acho curioso, nem precisava escrever isso, né, Laura? É evidente que esse tipo de investigação não é para atender interesses políticos, né? Só quem pode ter acesso é a autoridade pública, é evidente. Então o André Mendonça põe isso por escrito. Mas ele tomou uma outra atitude, e essa aqui eu quero destacar, porque isso aqui pode ter consequência. Olha só, olha isso aqui, ó. Entre as decisões do André Mendonça de hoje, está a seguinte: ele devolveu para a comissão de inquérito que investiga o caso do INSS acesso total a dados sigilosos sobre Daniel Worcari e o próprio Banco Master. Esses dados sigilosos, por decisão do Toffoli, estavam sob guarda exclusiva do presidente do Senado, o que é bem estranho, gente. Uma comissão de inquérito, eu já cobri comissão de inquérito no Congresso, pede quebra de sigilo, faz investigação e tem direito por lei, pela Constituição, e aí vem o ministro do Supremo e fala, tudo bem, mas os documentos e os dados vão ficar guardadinhos na gaveta do Alcolumbre, vocês não podem ter acesso. Agora, o Mendonça determinou que o Congresso, ou seja, o Alcolumbre, entregue os documentos à Polícia Federal, que por sua vez fará compartilhamento, sim, com os senadores, com os parlamentares, na comissão de inquérito. Nesses arquivos estão dados bancários, dados fiscais e telefônicos de Worcari. E aí, por que o Toffoli tinha medo disso? Porque senador, deputado, pode ter acesso a esse material e esse material pode acabar vazando, inclusive coisas que não interessam ao próprio Toffoli. A quebra dos sigilos do banqueiro foi aprovada pela CPMI em dezembro. As informações estavam sob custódia do Davi Alcolumbre, presidente do Senado,
por decisão do Toffoli. Como eu já expliquei, isso pode mudar o jogo a partir da semana que vem. Pode começar a aparecer material que estava escondido aí na mesa do Alcolumbre. E o Alcolumbre tem relações com o Master. Tanto é que o fundo de previdência lá do Amapá, da onde vem o Alcolumbre, foi um dos fundos de previdência que investiu dinheiro nos papéis do Banco Master. Então o Alcolumbre estava escondendo. Agora esses papéis, a papelada, esses documentos podem aparecer. Bom, o banqueiro Daniel Vorcaro parece que amarelou, hein? O antigo dono do Banco Master. Ele decidiu agora não ir mais para o depoimento na CPI, na CPMI, na verdade, do INSS, comissão mista. Ia ser realizado na segunda-feira, né? Então, nesse depoimento da segunda, o Vorcaro diz que não vai mais. Talvez ele vá no outro depoimento, na terça, na Comissão de Assuntos Econômicos. Mas ele decidiu não ir porque houve uma outra decisão do Mendonça que deu até uma aliviada para o lado do Vorcaro. Laura, então, de um lado o Mendonça libera mais assim o sigilo e de outro ele dá uma aliviada e segura, protege de alguma maneira o Daniel Vorcaro, é isso? Rodrigo, é isso. O Mendonça decidiu que o Vorcaro não é mais obrigado a comparecer para depor na CPMI do INSS, tornando agora facultativa a presença na sessão que estava marcada para a próxima segunda-feira, dia 23 de fevereiro. O entendimento segue a jurisprudência do STF, na qual ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Do outro lado, o ministro proibiu o Vorcaro de usar o jatinho particular dele para se deslocar até Brasília, onde já estava confirmada a oitiva na CPMI do INSS e também, como você falou, na CAI, né, Rodrigo? E na decisão, o Mendonça considerou inadequado o uso do jato privado diante do risco concreto do Vorcaro fugir do Brasil, Rodrigo. A gente ficou lembrando aqui na reunião de pauta, lembra a novela, né? Vale Tudo. O Vale Tudo antigo, né? Em que o sujeito termina lá a novela saindo de jatinho e dando uma banana para o Brasil. Então, acho que o Mendonça deve ter assistido. Fala, o quê? De repente ele pega esse jatinho e cai fora, né? Sai do Brasil. Então, não pode usar o jatinho particular, não. Pessoal, um dos conteúdos que o ICL trouxe com exclusividade, que estão sob investigação, são aquelas fitas, aquelas imagens, melhor dizendo, das festinhas produzidas pelo Vorcaro na Bahia, em Trancoso. Isso aí poderia surgir na investigação que está no Tribunal de Contas. Olha quantas frentes de investigação. Polícia Federal, CPI, CPMI, Banco Central, né, no caso mais financeiro, e o Tribunal de Contas tinha um pedido de investigação. Por quê? Porque queriam saber se tinha autoridades da República que foram chantageadas a partir das imagens, por terem participado das festinhas, né, que aconteciam lá em Trancoso. Mas parece que essa investigação no TCU não vai avançar. A área técnica do tribunal recomendou o arquivamento do processo que analisa a presença de autoridades nestas festas. A auditoria especializada justificou assim, o TCU não tem competência para tratar do tema, uma vez que falta evidência de ato relacionado à gestão de recursos públicos federais. Por isso, a avaliação da área técnica é de que não há interesse público nesse caso. Então, se vazar esse material, não vai ser pelo TCU, vai ser pela polícia ou vai ser na própria CPI do INSS. Vamos ainda na esfera federal, mas trocando de assunto. Será que vale a pena ver de novo? É um assunto que a gente volta a ele, mas é importante, hein? É importante. O presidente da Câmara, Hugo Mota, decidiu manter o deputado Guilherme Derrite, que é da direita paulista, manter o Derrite na relatoria daquele projeto de lei antifacção que tinha sido enviado pelo governo ao Congresso. Vocês devem se lembrar, né? A relatoria, a escolha do Derrite para a relatoria gerou muito confronto com o Palácio, porque o Hugo Mota botou um inimigo do governo para relatar esse caso. O que acontece? A proposta já passou pela Câmara, a proposta que foi mudada completamente pelo Derrite, depois foi para o Senado e agora volta, né, para a Câmara e pode ficar na mão do Derrite. É isso, né, Laura? Exatamente, Rodrigo. A escolha do Guilherme Derrite para assumir pela segunda vez a relatoria do projeto de lei antifacção não agradou nem um pouco os governistas que pressionavam pela troca, alegando que o Derrite promoveu mudanças que desfiguraram o projeto que foi enviado pelo Ministério da Justiça. E depois do anúncio, o Derrite usou as redes sociais para afirmar que ele pretende apresentar a nova versão do relatório ainda hoje, dia 20 de fevereiro, e espera que a matéria seja votada já em plenário na próxima semana, Rodrigo. O Hugo Mota, por sua vez, justificou que é costume na Câmara manter o relator inicial da proposta quando ela é alterada na Casa Revisora, no caso foi aí o Senado, Rodrigo. Vamos aguardar, semana que vem isso deve estar na pauta.
Noticiário internacional importantíssimo, hein? Isso aqui é manchete na tarde desta sexta-feira, 20 de fevereiro, é manchete no mundo inteiro, inclusive nos sites aqui do Brasil. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acabou de anunciar uma nova tarifa global de 10% para o mundo inteiro. Ele pode, ele faz, ele vai dando tarifa para todo lado. A decisão do Trump, muita gente está vendo como um truco. Sabe aquela coisa do jogo de truco? Ele trucou a decisão da Corte Suprema dos Estados Unidos, que também hoje havia considerado o tarifaço do Donald Trump ilegal. Havia desmontado o tarifaço e dito, é ilegal tudo que o Trump fez até agora em relação a tarifas internacionais. Essa decisão da Corte Suprema foi vista como uma das maiores derrotas institucionais do Trump desde o início desse seu novo governo. Laura traz outras informações. Rodrigo, a história é a seguinte. Hoje, mais cedo, a Suprema Corte dos Estados Unidos condenou a política comercial do Donald Trump e julgou que as tarifas impostas pela Casa Branca contra dezenas de países são ilegais. E como era de se esperar, o Trump não ficou nada feliz com tudo isso. Segundo a CNN, o presidente norte-americano, ele teria dito que a decisão foi uma vergonha durante um café da manhã na Casa Branca com governadores americanos, Rodrigo. Além disso, o Trump afirmou que teria um plano B e, como a gente viu, foi instaurar aí uma tarifa global de novo. Porque ele está dizendo assim, consideraram que aquela minha política foi ilegal. Tem uma série de detalhes técnicos, né, na decisão da Suprema Corte. Então, agora o Trump, eu não digo nem que é truco, acho que agora já é o 6, né? Que a Suprema Corte falou, não, o truco, e agora o Trump diz 6. Vocês acham que é ilegal? Então eu faço a ilegalidade em cima da ilegalidade. É um desafio completo à Suprema Corte dos Estados Unidos. Vamos trocar de extremista aqui. Saímos de Trump e vamos para Javier Milei. A Câmara dos Deputados da Argentina aprovou mesmo a reforma trabalhista proposta pelo governo Milei. A votação terminou com 135 votos favoráveis e 115 contrários, depois do projeto já ter passado pelo Senado na semana anterior. Mesmo assim, o texto agora vai voltar ao Senado. É como aqui no Brasil, né? Tinha aprovado no Senado, agora passou pela Câmara, teve algumas mudanças na Câmara, volta ao Senado, porque um dos tópicos que reduzia o salário dos trabalhadores em 50%, né, em caso de acidente, né, foi retirado na Câmara. E agora os senadores vão tentar colocar de volta. É uma barbárie completa o que o Milei está fazendo no campo do direito trabalhista lá na Argentina. A sessão que aprovou, né? Aqui é o Milei, em outro momento, mas a sessão da Câmara lá na Argentina que aprovou esta reforma aconteceu no mesmo dia em que houve uma greve geral de 24 horas, parando completamente Buenos Aires e as principais cidades ali no entorno de Buenos Aires. Bom, tem resistência, mas o governo, o Milei, pretende sancionar a reforma até o início de março. Vamos a uma última notícia aqui de América Latina e do Brasil, na verdade, né? O sequestro de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos levou o governo Lula a recalcular rotas e análises de cenário no campo militar. Né? Em torno de Lula viu assim, bom, se eles entram em Caracas e sequestram o Maduro, que tinha a segurança, inclusive, de cubanos, não tomaram conhecimento disso, e levam o Maduro para os Estados Unidos, o que eles poderiam fazer no Brasil, que tem esses militares aí que são traidores? Com isso em mente, o presidente brasileiro manifestou preocupação com a operação norte-americana e pediu às Forças Armadas brasileiras uma avaliação sobre as vulnerabilidades do Brasil nessa área. O Lula que se cuide. Ele se reuniu com militares, recebeu um diagnóstico das capacidades brasileiras. O quadro apontava, por exemplo, que o Brasil, não tem equipamento de defesa antiaérea suficiente nem de longe para se defender no caso de uma ação estrangeira desse tipo. É menos mal que o Lula esteja pensando nisso e criando cenários realistas diante de uma possível intervenção, que acho que aqui no caso do Brasil se dá de outra forma. Eles não fariam uma intervenção militar, eles fazem intervenção econômica, midiática, pressão, né? Isso tudo vai sendo costurado de outra maneira, de qualquer forma, o Lula também preocupado com estas informações. A gente vai chegando ao fim de mais uma semana. Eu queria agradecer aqui a Laura pela parceria nesta sexta-feira. Laura, bom fim de semana. Segunda nós estamos de volta. Valeu, Rodrigo. Estou feliz de estar de volta. Até segunda. Também estou feliz, Laura. Obrigado. Mas eu queria deixar o convite para a semana que vem, além de muita notícia ao vivo aqui no ICL, para você já deixar a sua inscrição para participar
desse evento, o Oráculo ICL, que acontece no dia 26 de fevereiro, às 8 horas da noite. O que é o Oráculo? É uma inovação tecnológica proposta pelo ICL para que você tenha acesso a todo o conteúdo que está na nossa plataforma. Aí eu não estou falando da plataforma de notícias, eu estou falando da plataforma dos cursos. Tem cursos, pós-graduação, palestra de professores de fora do Brasil, de brasileiro, de gente da América Latina, de toda parte. Esse conteúdo está lá. Se você quiser usar esse conteúdo num debate na sua faculdade, na sua escola, no seu local de trabalho, na família, como é que você faz? O Oráculo vai te dar essa ferramenta. Como é que você participa? Você escreve iclurgente.com.br, está aqui na tela, iclurgente.com.br, ou usa a sua tela e aponta aqui para o QR Code e se inscreve. Oráculo ICL, no próximo dia 26 de fevereiro, 8 da noite, o Eduardo Moreira explica direitinho o que é isso. Vem aí o N2 com a Gabi Varela, com o Chico Sá, daqui a pouco eu também estarei por lá. Valeu, ótimo fim de semana. Visualiza aqui a situação. Você está no encontro da família, você está na mesa do bar com os amigos da escola ou da faculdade e de repente surge um daqueles temas polêmicos. E aí você está lá do outro lado, a tia do Zap, o cara da extrema direita, não sei o quê, e começa a argumentar do lado dele, você puxa os seus argumentos, a discussão começa a elevar ali o tom, a temperatura, e você precisa de uma grande cartada para inquestionavelmente ganhar aquela discussão. Pois é, o ICL criou uma ferramenta que vai te dar esse superpoder. É como se no meio da discussão você pudesse trazer para o seu lado o João César Castro Rocha, o Gessé Souza, a Marilena Chauí, o Michael Sandel, o Domênico de Masi, os maiores professores e professoras do mundo, mas de uma maneira rápida, prática e detalhe, pessoal. É uma ferramenta que não existe no mundo e é fruto de mais de um ano de trabalho de uma equipe enorme do ICL. Ela muda o jogo completamente. Ela se chama Oráculo ICL e vai ser revelada no dia 26 de fevereiro, às 8 horas da noite. Fala pessoal, tudo bem? Leandro Demore aqui para dar uma notícia incrível. O ICL tem sua própria revista digital, a revista Liberta, um novo espaço de jornalismo profundo, crítico, com a nossa cara, feito para quem quer entender o Brasil e o mundo além da superfície. Na revista Liberta, você vai encontrar os maiores articulistas e colunistas com análise sobre política, cultura, atualidades e, claro, muito pensamento crítico. Esse vai ser o nosso espaço semanal de reflexão em profundidade. Faça agora mesmo a sua assinatura. Acesse icl.com.br/revista. E se você já é aluno ou aluna de algum curso do ICL, tem um benefício especial para fazer parte disso com a gente. Um desconto exclusivo para garantir a sua assinatura. Revista Liberta é o ICL em profundidade.